Você já se sentiu em uma corrida constante para alcançar seus objetivos, esperando que Deus responda exatamente do modo e tempo que você deseja? Às vezes acreditamos que precisamos exigir resultados, quase como se Ele nos devesse algo. No entanto, não se trata de impor condições, nem de nos esforçarmos até o limite para merecer as suas bênçãos. A chave está em confiar. Confiar de verdade, sem pressões nem condições, sabendo que o seu poder atua mesmo quando não o vemos de imediato. Quando deixamos de exigir e começamos a acreditar, abrimos a porta para milagres que superam qualquer expectativa. Antes de começar essa jornada de transformação, quero que declare com todas as suas forças: Senhor, hoje deixo de exigir e abraço a fé que me conecta contigo. Creio na tua bondade e confio no teu plano para a minha vida. Faça isso em voz alta, escreva, compartilhe se desejar. Essa declaração é o primeiro passo para romper com a mentalidade de exigência e permitir que a fé, pura e simples, seja a ponte que te conduza a experimentar tudo o que Deus deseja te dar. Número 1. Crer antes de ver. O poder da fé antecipada. Você já esperou que algo mudasse, mas não se atreveu a crer de verdade porque não via sinais claros? Você já se encontrou orando por algo, mas duvidando por dentro, como se a resposta dependesse de um sinal externo antes que pudesse confiar de verdade? Em Marcos 11, verso 24, Jesus diz algo que desconcerta qualquer lógica humana. Portanto, eu vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e vos virá. Não diz, espere para ver se acontece e então creia, mas sim, creia primeiro e então verás. Isto é a paradoxo da fé, crer antes de ver, confiar no invisível como se já fosse tangível. Não é auto-engano, é fé antecipada, e isso muda tudo. A fé é essa ponte misteriosa que une o que ainda não vemos com o que anelamos profundamente. Não é ignorar a realidade, é elevar-se acima dela. Não se trata de negar que há problemas, escassez ou impossibilidades. Trata-se de escolher crer em meio a isso, consciente, decidido, mesmo no contraditório. E aqui vem um desafio real. Vivemos num mundo que nos treinou a precisar de provas antes de agir. Queremos ver para crer, mas Deus nos convida a crer para ver. Isso é fé. Fé que abre portas, fé que quebra paradigmas, fé que ativa o invisível. O problema é que muitas vezes nos aproximamos de Deus com uma mentalidade exigente, como se disséssemos, mostra-me que estás comigo, e então confiarei. Responde primeiro, e depois me comprometo. Mas essa atitude bloqueia o divino, porque Deus não se move por chantagem emocional. Ele se move por confiança. E confiar implica render-se, não a partir da fraqueza, mas a partir da liberdade. Quando você solta a necessidade de ter tudo sob controle, deixa espaço para que ele atue. E aqui entra o poder da declaração espiritual. Jesus não apenas orava, declarava. Fazia-o com a certeza de que já estava feito. Lázaro ainda não havia saído do túmulo, mas Jesus disse, obrigado te dou, porque me ouviste. Isso é declarar antes de ver. Isso é moldar a realidade com as palavras. Porque nossas palavras não apenas expressam, criam, têm vida ou morte. E quando nossas palavras se alinham com a fé, o impossível começa a se mover. Mas claro, todos lidamos com a dúvida. Aquele sussurro interno que diz, e se não acontecer? E se eu me decepcionar outra vez? A dúvida não é o inimigo, é uma oportunidade. Um convite para olhar o que está por trás. Medo, feridas, decepções passadas. E em vez de escondê-la, a levamos a Deus. Dizemos a Ele, creio, mas ajuda a minha incredulidade. E Ele não se ofende, Ele fortalece, Ele transforma. De daí nasce uma nova maneira de enxergar, uma mentalidade de abundância, não baseada em quanto dinheiro há na conta ou quantas portas se abrem, mas na convicção de que Deus é suficiente.
E se Ele prometeu, cumprirá. Talvez não da forma que esperávamos, mas sim da maneira que precisamos. A fé muda a nossa perspectiva, do escasso ao suficiente, do fechado ao possível, do quebrado ao redimido. E a ciência até confirma, quando você crê que algo bom está por vir, seu cérebro começa a se reconfigurar. Você libera dopamina, ativa seu sistema de recompensa, começa a ver oportunidades onde antes só via bloqueios. Crer literalmente transforma sua mente. E essa expectativa positiva se torna o motor silencioso que sustenta seu caminhar. Conheço pessoas que mudaram suas vidas não porque tudo melhorou de repente, mas porque escolheram crer antes de ver. Pessoas que oraram por cura e começaram a declarar saúde mesmo quando ainda apresentavam sintomas. Pessoas que creram por restauração, quando tudo indicava que o casamento estava quebrado. Pessoas que confiaram em meio à tempestade e foram recompensadas com paz antes mesmo de uma solução. E talvez você precise disso hoje, não de uma prova, mas de um salto. Uma fé que não se alimenta do visível, mas do eterno. Uma fé que se exercita a cada dia como um músculo. Como? Com pequenas decisões. Com orações que não suplicam, mas que declaram. Com pensamentos que substituem o não posso pelo tudo posso em Cristo. Com ações que refletem o que você ainda não vê, mas já crê. Imagine que seu coração é uma antena e a fé é a frequência. Quando você entra nessa frequência, começa a sintonizar com o que o céu está emitindo. O que antes parecia silêncio, agora se torna direção. O que parecia atraso, se converte em preparação. Por isso hoje te desafio, não a esperar por sinais, mas a te tornar um sinal. Uma pessoa que anda em fé, fala em fé, pensa em fé, age em fé, mesmo que ainda não veja. Porque no reino, a fé é a evidência do que não se vê. Creia antes de ver, declare antes de ter, confie antes de entender. E o que hoje parece distante se tornará testemunho. Você só precisa soltar e crer, porque a fé antecipada ativa o impossível. Número 2. Soltar o controle. A liberdade de confiar completamente. Você já se sentiu exausto de tanto tentar controlar tudo, de planejar cada detalhe, antecipar cada problema, carregar com a responsabilidade de que tudo saia bem, apenas para acabar frustrado e vazio? Eu também já estive aí, acreditando que se organizar tudo à perfeição, então terei paz. Mas a verdade é que essa paz nunca chega quando o controle é minha prioridade. E em meio a esse esgotamento, este versículo de Provérbios me confrontou de forma profunda. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Soltar o controle não é algo natural. Desde pequenos nos ensinam que quanto mais prevemos, mais seguros estaremos. Que depender de alguém é fraqueza. E assim, crescemos construindo muros mentais, rotinas rígidas, expectativas inamovíveis. E quando a vida não segue esse roteiro, ficamos frustrados, angustiados, nos sentimos fracassados. Mas Deus, amorosamente, nos convida a outro caminho. Um caminho onde não se trata de prever tudo, mas de confiar nele de todo o coração. Não com uma parte, não só quando tudo vai bem, com tudo, mesmo na incerteza. O controle, embora nos dê uma falsa sensação de segurança, é uma prisão disfarçada. Nos mantém alerta, tensos, carregando pesos que não nos cabem. E o mais doloroso, nos impede de ver as bênçãos que só chegam quando há espaço para Deus agir. E se o que você está esperando não se manifestou porque não o soltou? E se a sua necessidade de ter o leme de tudo está bloqueando o que Deus quer endireitar? Mas confiar não é resignar-se, não é render-se dizendo tanto faz que seja o que Deus quiser a partir do desespero. Confiar é um ato profundo de sabedoria. É dizer, Deus, reconheço que os meus caminhos são limitados, mas tu vês além.
Tu conheces o que eu não posso ver. Então eu solto, mas não me desconecto. Confio, mas continuo caminhando contigo. Porque essa rendição não é passiva, é ativa. É uma escolha diária. Um treino espiritual onde deixamos de depender do entendimento e passamos a depender do Espírito. Soltar o controle não é apenas um ato espiritual, também transforma a sua mente. A neurociência mostra que, ao liberar a necessidade de controle, o seu sistema nervoso se regula. A amígdala, o centro do medo, se acalma. E o córtex pré-frontal, a parte das decisões conscientes, se ativa mais. Em outras palavras, confiar faz você pensar melhor, decidir melhor, viver melhor. Mas, como fazer isso? Como soltar o que tanto medo nos dá a perder? O primeiro passo é reconhecer suas zonas de controle. Talvez você tente controlar um relacionamento, um futuro profissional, uma doença, não para fazer o mal, mas por medo. E é aí, justamente aí, que Deus quer que o convide, que o reconheça nesse caminho. Porque quando você o reconhece, Ele endireita. Não você, Ele. O segundo passo é praticar o desprendimento, não apenas do ponto de vista espiritual, mas também emocional. Às vezes carregamos culpas que não são nossas, com expectativas alheias, com feridas não curadas. Soltar é também curar. E para isso, você pode usar ferramentas práticas. Oração consciente, onde fala com Deus como quem se livra de uma mochila de pedras. Respirações profundas, onde exala o medo e retorna ao presente. Palavras de afirmação. Não estou sozinho. Deus caminha comigo. Não preciso entender tudo para confiar. E aqui está o mais belo. Quando você solta, recebe. Deus não fica de mãos vazias. Ele não espera apenas que você entregue algo. Ele tem algo para te dar em troca. E muitas vezes, o que Ele te dá é melhor do que aquilo pelo qual você lutava para manter. Vemos isso na história de Abraão, quando sobe com Isaque ao monte, vai com seu filho e com uma fé que solta o controle. Não sabe como, mas confia. E quando está prestes a sacrificar, Deus providencia o cordeiro. Provisão inesperada. Porque Ele soltou, porque obedeceu. Talvez você esteja subindo esse monte hoje. E o que carrega em seus braços é algo que ama, algo que teme perder. Mas se você o colocar no altar, não o perde. Você o redime. E ao final, descobre que soltar não é perder, é abrir espaço. Hoje quero te convidar para isso, para um desprendimento radical. Não por fraqueza, mas por confiança. Não por resignação, mas por amor. Feche os olhos por um momento. Pense naquilo que mais te custa soltar. Você o tem? Agora, repita comigo, em seu íntimo. Senhor, reconheço que tenho tentado controlar tudo com a minha força. Hoje decido confiar, solto o controle e me entrego à tua vontade. E agora, respire, porque é aí que começa a sua liberdade. No exato momento em que você decide soltar. Número 3. Crer é mais importante que exigir. A fé como linguagem espiritual. Uma vez ouvi uma pessoa simples do campo dizer algo que me marcou. Eu não entendo tudo de Deus, mas acredito que Ele sim me entende. E nessa frase havia mais fé do que em muitos discursos teológicos. Porque a fé não se trata de saber tudo, nem de ter respostas para cada coisa. A fé é se aproximar de Deus sem filtros, sem adornos e com o coração aberto. Hebreus 11:6 diz claramente: sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Ele não diz sem teologia ou sem doutrina correta, diz sem fé. Porque o que comove a Deus não é a perfeição, é a confiança. E aqui é onde precisamos descomplicar tudo. Muitos acreditam que ter fé é algo complexo, reservado para os espiritualmente avançados. Mas não. A fé é mais natural do que parece. Crer é um ato cotidiano.
Você acredita que o sol nascerá amanhã. Você acredita que o avião se manterá no ar, mesmo que não entenda como funciona. Você acredita que alguém te ama, mesmo que não possa provar com dados. Então, por que às vezes nos custa tanto crer em Deus? Talvez porque nos ensinaram uma espiritualidade baseada em exigências, em demonstrar, em cumprir, em se encaixar. Mas a fé que agrada a Deus é direta, simples, honesta. Não requer uma lista de pré-requisitos, só requer que você acredite que Ele está e que recompensa quem o busca com sinceridade. Isso é tudo, e isso muda tudo. Imagine por um momento que a fé é um idioma, não um idioma de palavras complicadas, mas uma linguagem do coração. Cada vez que você escolhe confiar, está falando o idioma de Deus. E mesmo que sua oração não tenha muitas palavras, se estiver cheia de fé, ela é ouvida. Porque Deus não responde ao barulho, responde à credibilidade. Ele não está esperando que você entenda cada passo do caminho. Ele está esperando que você dê um passo, acreditando que Ele o iluminará. Muitas vezes confundimos fé com entendimento, mas a fé não é racional, ela é relacional. Não se trata de ter todas as informações, mas de ter uma convicção interna. Deus está aqui. E mesmo que eu não o veja, confio. Isso é o que fez Abraão. Isso é o que fez Moisés. Isso é o que fez a mulher que tocou o manto de Jesus. Nenhum deles tinha o quadro completo, mas creram. E isso foi suficiente para mover o céu. Talvez você tenha sentido que não tem fé suficiente porque não sabe orar como os outros, ou porque duvida às vezes, ou porque não compreende alguns trechos. Mas, e se eu te disser que a fé mais poderosa não é aquela que sabe tudo, mas a que se atreve a dizer: eu não entendo, mas aqui estou confiando. Essa fé simples, genuína, despojada de religiosidade é a que transforma, a que abre portas, a que toca o coração de Deus. E o mais bonito é que você não precisa ser perfeito para tê-la. Você não precisa ter tudo claro, só precisa estar disposto. E a partir daí, começar. Passo a passo, dúvida após dúvida, mas avançando. A fé, quando vivida com simplicidade, se torna uma bússola, não elimina os vales, mas te guia através deles, não apaga a incerteza, mas te dá paz em meio a ela, e essa paz não pode ser fabricada. Só é recebida quando você decide soltar a lógica e abraçar a confiança. Hoje quero te convidar para algo muito simples, tão simples que pode parecer pequeno, mas é poderoso. Creia, não a partir da exigência, não a partir do medo, mas a partir da simplicidade de uma criança que se lança aos braços de seu pai. Porque essa é a imagem que mais se assemelha à fé. Deus não está pedindo que você o compreenda, Ele está esperando que você se aproxime, e quando você o faz, quando o reconhece com o seu coração, mesmo sem palavras sofisticadas, Ele responde, Ele premia, Ele guia. Então, hoje, não complique o que foi feito para ser direto. Não se prenda a fórmulas, apenas creia. Porque a linguagem da fé não precisa de tradução, só precisa de sinceridade. E quando o coração crê, a porta do céu se abre. Creia que Ele está, creia que Ele ouve, creia que Ele responde e caminhe com essa certeza, porque em um mundo cheio de barulho, a fé simples continua sendo suficiente. Número 4. Quando seus planos encontram os planos divinos. Às vezes, acreditamos que temos a vida sob controle, que nossos planos, por bem elaborados que sejam, nos levarão exatamente ao destino que esperamos. Traçamos rotas, fixamos datas, projetamos resultados, e quando algo foge do roteiro, sentimos que tudo desmorona. Mas Deus, em Isaías 55, versos 8 e 9, nos confronta com uma verdade que liberta. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos que a terra,
Assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais que os vossos pensamentos. E é aqui que tudo muda, porque entendemos que há uma distância entre como vemos a vida e como Deus a vê. Uma distância não para nos desanimar, mas para nos elevar. Para nos mostrar que quando nossos planos se desmancham, talvez seja porque os de Deus estão apenas começando. A brecha entre o humano e o divino é real. Nós vemos a partir da terra, Deus vê do céu. Nós contemplamos um momento, Deus enxerga a eternidade. E isso muda a forma como interpretamos as interrupções, os atrasos, os giros inesperados. Talvez não tenha sido que algo falhou, mas que algo maior estava se alinhando. Mas para viver assim, precisamos transformar nossas expectativas. Muitas vezes, esperamos o mínimo, o justo, o provável, e sem perceber, limitamos o que Deus pode fazer. Criamos uma caixa mental onde tentamos encaixar o sobrenatural e acabamos sufocando-o. Porém, quando soltamos essas expectativas restritivas e deixamos espaço para o divino, algo se abre. A fé começa a trabalhar. E a esperança se transforma em um campo fértil. Há um poder em desenvolver uma mentalidade de possibilidades infinitas. Não se trata de ser ingênuo, mas espiritual. De enxergar o invisível com os olhos do coração. De dizer, embora eu não entenda, sei que Deus tem algo maior preparado. Porque se os pensamentos dele são mais altos, os planos também o serão. E às vezes isso implica desaprender. Desaprender que tudo deve sair como imaginamos. Desaprender que a segurança está no controle. Desaprender que Deus só atua dentro de nossas fórmulas. A verdade é que muitas de nossas limitações vêm de paradigmas antigos, herdados, que já não se aplicam. E a fé nos convida a renová-los, a abrir a mente, a permitir que Deus nos surpreenda. Existe um tipo de expectativa que não se baseia no resultado, mas na confiança. Uma expectativa que não exige, mas espera com paz. Que diz, Senhor, não sei como farás, mas sei que farás. E confio na tua maneira, no teu tempo, no teu estilo. Essa fé não se angustia, se alinha. E nessa aliança ocorre a verdadeira transformação. E aqui quero que você reflita. Quantas vezes você acreditou que algo tinha saído mal e, com o tempo, percebeu que foi o melhor que poderia ter acontecido? Talvez aquele emprego que não se concretizou tenha aberto o caminho para uma oportunidade maior. Quem sabe aquele relacionamento que terminou te salvou do sofrimento? Ou aquele atraso que te frustrou? Foi exatamente o que te posicionou no lugar certo. Os caminhos de Deus não são apenas mais altos, são também mais sábios. E quando alinhamos nossos desejos com os propósitos dele, algo poderoso acontece. Surge a paz. Já não vivemos correndo atrás de resultados. Vivemos fluindo com direção. E segundo a ciência, isso faz todo sentido. A neurociência demonstrou que o cérebro responde com maior clareza, criatividade e esperança quando a expectativa é carregada de fé. A esperança ativa circuitos de recompensa. A visualização positiva fortalece a resiliência. Deus nos projetou para sonhar, mas também para confiar quando os sonhos se transformam. Hoje quero te convidar a isso, a deixar de lutar contra as expectativas quebradas e começar a construir novas, mais altas, mais profundas, mais alinhadas, a enxergar seus planos não como fracassos, mas como sementes, sementes que às vezes morrem para dar lugar a algo maior. Deus não está limitado pelo que você imaginou. Ele não se detém diante dos seus planos, ele os supera. Então, hoje, em voz baixa ou no seu íntimo, faça esta declaração: Senhor, os meus pensamentos são pequenos, mas os teus são grandiosos. Os meus caminhos são retos, mas os teus são altos. Eu solto o meu plano e me abro ao teu. Guia-me para o que tu preparaste. Mesmo que eu ainda não compreenda, confio. Porque a fé
não é agarrar-se ao que você imaginou, é abrir-se para o que Deus sonhou para você. E acredite, isso sempre vai além do imaginável. Número 5. O poder de soltar para encontrar tranquilidade. Uma vez, em meio a uma temporada de caos emocional, me parei diante do espelho com os olhos cansados e o coração saturado. Perguntei: quanto mais posso suportar sem me quebrar? Foi então que me lembrei daquelas palavras de Paulo em Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. E foi como se alguém tivesse girado o botão de volume do mundo para baixo, e a voz de Deus começasse a sussurrar mais alto. Às vezes pensamos que a paz é o que sentimos quando tudo vai bem, mas a verdadeira paz, a que Deus promete, não depende do que está fora. Ela é um território interior. Não é ausência de conflito, é a presença da confiança. Não é passividade, é rendição ativa, é soltar a tentativa de controlar tudo e abrir espaço para que Deus assuma o leme. E aqui está o detalhe mais delicado. Muitas vezes, a ansiedade não é o problema, é o alarme, é o grito interno que diz: você está tentando carregar o que não te cabe. Isso nos causa ansiedade, pois sentimos que algo está escapando, que não está em nossas mãos. Mas a ansiedade não se resolve apertando o punho com mais força. Ela se resolve abrindo a mão. E isso requer rendição. Não uma rendição que signifique derrota, mas sim confiança. Render-se não é desistir, é descansar. É dizer a Deus: já tentei com as minhas forças, agora te entrego a ti. E nessa entrega acontece algo quase mágico. A paz começa a entrar pelos cantos que antes estavam ocupados pelo medo. Mas, como alguém se rende de verdade? Não é apenas com palavras, é com atos internos. É aprender a soltar pensamentos que não se pode controlar. É deixar de alimentar cenários que ainda não aconteceram. É praticar a respiração consciente, parar, fechar os olhos e dizer interiormente: Deus, aqui está o que me inquieta. Eu coloco isso em tuas mãos. Também é importante a gratidão. Filipenses deixa isso claro. Oração, súplica e ação de graças. Porque a gratidão é uma ponte. Quando você agradece, mesmo antes de ver a solução, seu coração se alinha com a provisão. E isso muda tudo. A gratidão não é um adereço espiritual, é uma ferramenta de transformação. E se você tem dificuldade de soltar, eu te entendo. Você não está sozinho. Todos nós temos áreas onde é difícil confiar. Mas sabe de uma coisa? Isso não te torna fraco, te torna humano. E é justamente aí que Deus quer te encontrar. Não quando você tem tudo sob controle, mas quando reconhece que já não pode mais seguir sozinho. A paz que Deus dá não precisa de lógica para se instalar. Não precisa explicar por que chegou. Ela simplesmente entra como um rio silencioso que atravessa o deserto das suas preocupações. E não só te proporciona calma, ela te protege. Filipenses diz que guardará seu coração e seus pensamentos como um escudo que te envolve por dentro. E isso tem um impacto real. Segundo a ciência, foi demonstrado que, quando você vive a partir da paz interior, seu corpo responde. O cortisol diminui, o sistema imune melhora e seus pensamentos se organizam. A rendição espiritual produz efeitos físicos. É uma paz que não só se sente, se vive. E essa paz é contagiante. Hoje quero te convidar a mapear a sua atenção. Faça um escaneamento interno. O que é aquilo que te rouba o sono, que aperta o peito, que ecoa incessantemente em sua mente? Dê um nome a isso. E então, solte-o. Leve isso a Deus, como quem leva uma pedra pesada para deixar no altar. E quando a deixar lá, não a recolha mais. Talvez você não veja a mudança externa de imediato, mas dentro de você, algo começará a se mover.
a paz começará a germinar, primeiro como um suspiro, depois como uma certeza suave e, finalmente, como um estado natural. Não porque tudo lá fora tenha mudado, mas porque você mudou por dentro. Então, hoje, faça esta declaração em voz baixa, com sinceridade. Senhor, eu não quero mais viver controlando. Quero viver confiando. Eu te entrego as minhas cargas, a minha ansiedade, o meu medo. Enche-me com a tua paz, aquela que não precisa de explicação, aquela que me protege quando tudo treme. E quando terminar de dizê-la, respire, sinta, descanse, porque render-se nunca foi perder. Sempre foi o caminho para a paz que excede todo entendimento. Número 6. Despojando-se da mentalidade de exigência. Eu cresci acreditando que para ser amado eu precisava fazer tudo bem, que quanto mais perfeito eu fosse, mais valor teria. E sem perceber, comecei a construir minha vida sobre uma exigência interna que nunca se apagava. Exigia de mim mesmo, mas também de Deus. E o mais doloroso é que não o fazia a partir da fé, mas do medo. Daquele lugar onde acreditamos que, se não nos esforçamos mais, não receberemos o que tanto desejamos. Mas Tiago, no capítulo 4, versos 2 e 3, desnuda essa mentalidade com uma clareza que abala. Vocês cobiçam e não têm, matam e sentem inveja, mas não conseguem obter o que desejam. Brigam e lutam, mas não possuem o que querem porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal para gastar em seus deleites. E aí está a raiz. Não é que Deus não ouça, é que muitas vezes não pedimos ou pedimos de um lugar equivocado, de uma exigência, do desejo de controlar, de uma motivação contaminada pela necessidade de provar algo. A mentalidade de exigência é sorrateira. Pode se disfarçar de excelência, de responsabilidade, até mesmo de espiritualidade. Mas, quando observada de perto, é apenas insegurança vestida de rigidez. Exigimos dois outros porque não sabemos nos amar. Exigimos resultados porque tememos não ser suficientes se não os alcançamos. E exigimos de Deus, porque acreditamos que Ele também precisa ser convencido para nos abençoar. Mas a fé verdadeira não exige, confia, não manipula, se rende, não compete, se alinha. A exigência nasce de um coração ferido. Talvez você tenha sido criado sob pressão. Talvez tenha sentido que o amor era condicional. Talvez tenha aprendido a se relacionar a partir de uma tensão constante. Mas Deus não quer que você viva assim. Ele não premia o desempenho, mas a sinceridade. Não busca a perfeição, mas a intenção pura. E para curar essa raiz exigente, precisamos realizar um trabalho profundo de desapego interior. Pergunte a si mesmo: de onde estou pedindo isso? É do amor ou do medo? É da confiança ou da necessidade de controlar? Porque o que Deus observa não é apenas o que pedimos, mas de onde o pedimos. E isso exige honestidade espiritual. Olhar para nós mesmos sem máscaras. Aceitar que tentamos manipular com nossa espiritualidade, que muitas vezes oramos não com o coração, mas a partir da ansiedade, e que, em nossa busca, às vezes o que queremos não é a Deus, mas aquilo que acreditamos que Ele pode nos dar. Mas, quando deixamos de exigir e começamos a confiar, ocorre uma transformação. A demanda se transforma em gratidão. A queixa se converte em reconhecimento e o coração deixa de estar tenso para começar a descansar. E é aí que se abre um novo nível de conexão espiritual, onde não pedimos como quem exige, mas como quem sabe que é amado, como um filho que não implora, mas confia na provisão do Pai. E quero te dizer isto: soltar a exigência não significa se tornar fraco, significa se tornar livre. Livre da pressão de ter tudo resolvido, livre daquela voz interna que nunca se cala, livre de uma espiritualidade baseada no mérito. A gratidão é a chave.
Quando você começa a agradecer o que já tem, seu coração se posiciona para receber mais. E não mais porque você o mereça, mas porque você pode sustentá-lo a partir de um lugar saudável. E sim, esse desapego exige trabalho, implica curar feridas antigas, desaprender padrões adquiridos e identificar aqueles momentos em que você sente que tudo depende de você, para então entregá-los. Deus não quer que você viva exigindo, Ele quer que você viva confiando. Que solte as estruturas de controle, purifique suas intenções e limpe o terreno para que a semente da sua paz cresça sem obstáculos. Faça uma pausa agora e pergunte a si mesmo com sinceridade: de onde estou pedindo o que estou pedindo? É uma súplica desesperada ou um ato de confiança? Estou manipulando com minhas orações ou entregando com humildade? Hoje te convido a um desapego radical, a deixar cair as camadas de exigência, a dizer a Deus: purifica meus motivos, limpa-me por dentro, ensina-me a pedir a partir do amor, não da carência. Porque quando seus motivos se alinham com o coração dele, o céu se abre, não por exigência, mas por conexão, por rendição, por sinceridade. E é aí, exatamente aí, que começa a verdadeira transformação. Número 7. Quando a fé supera suas expectativas. Uma vez, ore por provisão. Não algo grandioso, apenas o justo, o necessário para chegar ao fim do mês, cobrir as despesas e respirar tranquilo. Mas Deus não respondeu com o justo, respondeu com mais. Mais do que eu havia pedido, mais do que eu havia imaginado. E foi aí que entendi Efésios 3:20. E aquele que é poderoso para fazer todas as coisas muito mais abundantemente do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Isso não é apenas uma bela poesia, é uma realidade espiritual. Deus não é limitado por nossas expectativas. Nós somos. E muitas vezes o que nos falta não é bênção, é espaço para recebê-la. Vivemos com uma ideia limitada de abundância. A associamos com dinheiro, sucesso, posses. Mas a verdadeira abundância não se mede pelo que você tem, e sim pelo que você é capaz de sustentar internamente. Paz em meio ao caos. Alegria sem razão aparente. Propósito que não depende de circunstâncias externas. Essa é a abundância do reino. E o mais belo, essa abundância chega mais facilmente quando aprendemos a viver com simplicidade. A simplicidade espiritual não é pobreza, é liberdade, é desprender-se do barulho, é dizer: não preciso controlar tudo para estar bem. Confio que Deus já preparou muito mais do que eu poderia planejar. Porque quanto mais você se esvazia da necessidade de dominar, mais espaço cria para que ele te surpreenda. E aqui entra a expectativa, não como pressão, mas como abertura. Há uma diferença entre esperar com ansiedade e esperar com fé. A fé diz: não sei como, mas sei que virá. A fé expande horizontes. A fé rompe os limites mentais que herdamos. Ideias como "isso é bom demais para mim", ou "não sou digno de tanto", ou "com o mínimo estou bem". E se isso não for humildade, mas uma ferida não curada? Deus não se ofende quando você espera grande, Ele se alegra, porque quando você espera muito dele, reconhece o quanto Ele pode fazer, não por cobiça, mas por confiança, e essa fé ativa o seu poder. E esse poder, diz o versículo, já está operando em nós. Não é algo externo que cai do céu, é uma força interna, um motor que se ativa quando cremos, quando visualizamos, quando deixamos de duvidar e começamos a declarar, quando usamos nossas palavras para abrir espaço e não para fechá-lo. Nossos pensamentos moldam a realidade mais do que imaginamos. A neurociência já comprovou. O que esperamos condiciona a forma como interpretamos o que vivemos. Se você espera pouco, vê pouco. Se espera muito, sua mente se abre para possibilidades. E quando isso se alinha com a fé, o céu se move. Mas, para viver assim,
precisamos identificar nossas zonas de resistência. Aquelas partes dentro de nós que ainda duvidam, que continuam dizendo, isso não é para mim. Talvez você tenha ouvido isso em casa. Talvez tenha aprendido após tantas decepções. Mas você não precisa ficar aí. Você pode mapear esses limites internos e pode desmantelá-los com oração, com prática, com consciência. Cada vez que você escolhe agradecer em vez de reclamar, está treinando sua mente para a abundância. Cada vez que opta por dizer confio em vez de e se não acontecer, está semeando uma nova semente. E falando em sementes, a abundância espiritual também opera segundo uma economia diferente. Aqui, o que você semeia em fé se multiplica em graça. Nem sempre do jeito que você espera, mas sempre do jeito que você precisa. Porque Deus não só responde, Ele surpreende. Hoje, quero te convidar a deixar de pedir apenas o justo, a soltar orações medidas, a se abrir para o surpreendente, a declarar com liberdade, Senhor, não só creio que Tu podes fazer, creio que Tu podes fazer mais, muito mais do que eu peço, mais do que eu entendo, e me abro a isso, mesmo que seja difícil para mim, porque Teu poder já está operando em mim. E se você tiver dificuldade em acreditar, lembre-se, não precisa entender tudo, só precisa confiar. A simplicidade da fé abre portas que a complexidade do pensamento jamais poderá abrir. Então, solte o cálculo e abrace a expectativa, porque no reino o simples não é pequeno, é profundo, e a fé simples é a chave que abre a abundância além do imaginável. Número 8. Escutando além do ruído existencial. Houve um momento na minha vida em que tudo fazia barulho. Não me refiro apenas aos sons do mundo exterior, a cidade, o celular, as conversas. Aqui falo do barulho interno. Aquela mistura de pensamentos desordenados, preocupações que não se calam, listas de afazeres mentais que parecem intermináveis. E, em meio a esse caos invisível, encontrei este versículo. Estai quietos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46:10. Não foi apenas mais um verso. Foi uma instrução, um sussurro, um mandamento amoroso. Porque às vezes o maior milagre não vem quando você faz mais, mas quando faz menos. Quando simplesmente se cala. O silêncio não é vazio, é linguagem. Deus fala no silêncio. Mas a pergunta é, você sabe ouvi-lo? Vivemos rodeados de informações, estímulos, respostas rápidas, opiniões. Mas há pouco espaço para o essencial. E o essencial, quase sempre, chega sem barulho. Há uma sabedoria profunda em aprender a estar quieto, não como alguém que se rende sem esperança, mas como quem sabe que o poder nem sempre está no movimento. Há momentos em que Deus não precisa que você avance, precisa que você pare, não para te castigar, mas para se revelar. Estai quietos. O que isso realmente significa? Significa deixar de correr atrás de respostas instantâneas, deixar de exigir de Deus explicações imediatas e começar a confiar na sua presença, mesmo quando ela parece silenciosa, porque não é ausência, é profundidade. Mas isso não é fácil. Nos é difícil ficar em silêncio porque o silêncio nos confronta. É nesse espaço sem distrações que começam a emergir os pensamentos que evitamos, as feridas que encobrimos, os medos que adiamos, mas também é aí que começa a cura. O silêncio é uma ferramenta de desaprendizagem. Quando você se cala, não só cria espaço para ouvir Deus, mas faz lugar para liberar o que já não precisa. Ideias antigas, reações automáticas. O barulho aprendido que já não soma, só pesa. E nesse processo você vai se esvaziando. E o que está vazio pode ser preenchido. Sabei que eu sou Deus. Não diz, pensem sobre mim. Não diz, falem sobre mim. Diz, conhecei-me. E esse conhecimento, esse reconhecimento profundo da sua presença, não se ativa com palavras. Se ativa com atenção, com escuta, com um coração que se rende e diz,
Aqui estou. Não vim para pedir, apenas vim para estar. E quando você se posiciona assim, algo muda dentro de você. Sua respiração fica mais lenta, sua mente mais clara, seu espírito mais receptivo. O silêncio não é vazio, é presença. E quando você se cala, torna-se presente. Às vezes, acreditamos que o crescimento espiritual está em aprender mais, mas, muitas vezes, está em soltar mais. E o silêncio te ensina a soltar, a não preencher cada espaço com palavras, a não querer ter sempre razão, a deixar que Deus seja quem fale, mesmo que você só ouça a sua paz. E isso não é teoria. Tem respaldo até na ciência. A neurociência demonstrou que momentos de silêncio profundo restauram o cérebro, que quando nos desconectamos do barulho, o sistema nervoso se regula e a mente entra em estado criativo. Em outras palavras, o silêncio cura, restaura, revela. E o mais impactante é que no silêncio, muitas vezes chega a resposta que tanto procuravas. Não na forma de uma voz alta, mas como uma convicção sutil, uma certeza interna, uma direção tranquila, porém firme. Deus sussurra, mas para ouvi-lo, você precisa se calar. Hoje, quero te convidar a praticar a arte de se calar. Não como uma fuga, mas como um encontro. 5 minutos. Dezembro. O quanto você puder. Desligue o barulho, feche os olhos, respire devagar e diga: estou aqui, não preciso de nada, só quero te conhecer. E nesse espaço, deixe que o silêncio te fale, porque às vezes a mensagem mais profunda de Deus não chega quando você faz perguntas, mas quando se faz presente. Estai quietos e sabei que eu sou Deus. Não é uma sugestão, é um convite para entrar no que há de mais sagrado, o lugar onde você não precisa entender tudo, nem explicar tudo, apenas estar, apenas ouvir. E nesse lugar tudo muda, porque no silêncio você não só ouve Deus, você se encontra consigo mesmo e descobre que a sua voz sempre esteve ali, só precisou se calar para ouvi-la. Número 9. Bem em toda circunstância. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para os que são chamados segundo o seu propósito. E foi aí que entendi que fé não é ver. Fé é confiar, mesmo quando não faz sentido. Confiança inabalável, não no resultado, mas no Deus que está acima de todo resultado. A confiança radical não é passiva, não é cruzar os braços e esperar que algo caia do céu. É uma decisão consciente, uma postura da alma que diz: embora eu não entenda, sei que está operando. Mesmo que doa, creio que há um propósito. Embora pareça perda, isto também fará parte de um bem maior. E isso não é um clichê espiritual, isso é resistência real. Mas esse tipo de confiança não nasce por si só, ela se forma, se treina, porque todos nós temos zonas de fragilidade interna, aquelas áreas onde a dúvida sussurra, onde o medo se insinua, onde as experiências passadas nos convencem de que, se algo ruim acontecer, então Deus não estará presente. Mas Romanos não diz que tudo será fácil. Diz que tudo coopera para o bem. E esse tudo inclui o que não escolhemos, o que nos quebrou, o que não previmos. Aí entra a resiliência espiritual, aquela capacidade de continuar acreditando em meio ao caos. Não porque você seja forte, mas porque está sustentado. Não porque não haja dor, mas porque a dor tem direção. E quando você vive a partir desse lugar, já não interpreta as dificuldades como castigo, mas como parte do processo. Há uma diferença entre sobreviver a uma prova e crescer através dela. A fé inabalável transforma a prova em plataforma, a queda em impulso, o silêncio de Deus em confiança fortalecida. Porque, no fundo, o que se está formando não é só a solução externa, mas a solidez interna.
Muitos vivem sua fé dependendo se as coisas saem como esperam, mas a verdadeira confiança se ativa quando você decide soltar esse controle, quando diz: Senhor, não preciso entender tudo, preciso estar na tua vontade. Isso liberta, isso cura, isso estabiliza. A confiança radical também reprograma sua forma de pensar. A neurociência respalda. Seu cérebro responde ao que você acredita. Quando seu pensamento se alinha com a esperança, o cérebro gera novas rotas, novas respostas. Não é só espiritual, é mental, é físico. É uma fé que impacta todo o seu sistema. E quando você acredita que tudo coopera para o bem, sua forma de viver muda. Você não apenas reage, você escolhe. Você não sobrevive, você avança. E como se constrói essa confiança? Começando por olhar o que antes você chamava de fracasso e se perguntar: o que isso me deixou? O que me formou? Como Deus usou isso para me aproximar mais dele? Essa perspectiva transforma, porque o que você interpreta, você determina. E se tudo coopera para o bem, então nada está fora de propósito. O belo deste versículo está em sua base, o amor. Aqueles que amam a Deus, não diz aos perfeitos, não diz àqueles que nunca duvidam, diz àqueles que o amam. Você o ama? Então tudo coopera, mesmo o que hoje você não entende, mesmo o que hoje dói. E se você conseguir viver com essa fé, nada te quebra por completo. Pode doer sim, mas isso não te detém, porque você sabe que algo maior está sendo gestado por trás dos panos, que o céu trabalha mesmo quando a terra se cala. Hoje quero te convidar a fazer essa declaração de confiança radical, a dizer com convicção: Senhor, embora eu não entenda o que estás fazendo, sei que me amas, e se me amas, tudo isto coopera para o meu bem. Não viverei na dúvida, viverei com a certeza de que tudo tem um propósito. E quando você começar a viver assim, algo muda. Não porque tudo seja fácil, mas porque dentro de você se torna inabalável. Essa é a verdadeira fé. Aquela que não depende das circunstâncias, que interpreta tudo a partir da promessa. E a promessa é clara. Tudo coopera, tudo ensina, tudo se alinha, tudo será para o bem. Número 10. Liberdade da ansiedade. Lembro de um momento na minha vida em que a ansiedade até me roubava o ar. Eu acordava de madrugada com o peito apertado, a mente repetindo cenários que não haviam acontecido, mas que eu já sofria como se fossem reais. Eu me apegava à ideia de que se eu pensasse mais, se controlasse mais, se antecipasse mais, então tudo estaria bem. Mas não estava bem. Eu estava cansado, confuso, sobrecarregado. Até que cheguei a este versículo como quem encontra um salva-vidas, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de vós. 1 Pedro 5:7. E aí eu entendi. A ansiedade não se resolve pensando mais. Ela se resolve soltando. Porque se preocupar não é uma demonstração de responsabilidade. Muitas vezes é uma forma disfarçada de incredulidade. Uma insistência em carregar um peso que não foi feito para você. E Deus, em seu amor, não te julga por sentir ansiedade, mas te convida a liberá-la. Não parcialmente, não um pouco. Toda a tua ansiedade. Toda significa tudo. A ansiedade não surge do nada. Ela tem uma anatomia interna. Constrói-se com pensamentos repetitivos, com expectativas não resolvidas, com feridas que não foram curadas. Ela se alimenta da ilusão do controle, daquela voz que diz: se eu não me preocupar com isso, ninguém o fará. Mas Pedro nos lembra que há alguém que sim se preocupa, que sim cuida, que está atento. Não em teoria, mas de verdade. Ele cuida de vós. E quando você entende isso, algo começa a mudar. Você passa a ver a paz não como um luxo inalcançável, mas como um direito que você tem como filho ou filha de Deus. A paz não é a ausência de problemas, é a presença da confiança. É um estado espiritual que se cultiva quando você decide soltar o que não pode controlar e deixá-lo nas mãos de quem tudo pode.
Mas, como se solta algo que te preocupa tanto? Como se entrega algo que te dói profundamente? A resposta está na intenção. Não se trata de magicamente deixar de sentir. Trata-se de conscientemente decidir redirecionar esse peso. É como pegar uma pedra pesada que você carrega nas costas e deixá-la aos pés de Deus, não uma única vez, mas sempre que ela voltar a aparecer. A paz é uma prática e a entrega é uma decisão diária. Às vezes pensamos que nos preocupar nos dá poder, que nos mantém alertas, mas a verdade é que nos preocupar nos desgasta, nos esgota, nos desconecta da presença. Por isso, a entrega não é fraqueza, é sabedoria. É dizer, eu não sou Deus, não tenho todas as respostas, mas tenho a quem entregá-las. Segundo a neurociência, sabemos também que, quando você solta conscientemente um pensamento ansioso e o substitui por uma declaração de fé, seu cérebro passa a responder. Os hormônios do estresse diminuem, a mente se organiza, o sistema nervoso se acalma, seu corpo começa a respirar melhor, quando sua alma passa a confiar mais. E isso não significa que você viva em negação. Não se trata de ignorar a realidade. Trata-se de olhar a realidade de outro lugar, de uma perspectiva em que Deus está presente, em que você não é mais escravo dos seus pensamentos, mas administrador das suas emoções. Porque ao entregar sua ansiedade você diz, eu não caminho sozinho, não estou sem direção, tenho um pai que cuida de cada detalhe, mesmo daqueles que eu não vejo. Hoje, quero te convidar a fazer esse ato de fé prática, a tirar um momento, fechar os olhos e nomear o que te pesa. Talvez seja uma preocupação financeira, um relacionamento que você não sabe como lidar, ou um diagnóstico que roubou sua calma. Seja o que for, pegue isso em suas mãos, mesmo que simbolicamente, e diga, Senhor, isto é teu. Eu não vou mais carregar isso. Eu me rendo. Eu confio. E repita quantas vezes for preciso, porque a entrega nem sempre é um evento único. Às vezes, é uma repetição diária. Mas a cada repetição, a ansiedade perde força e a paz se instala. Porque quando você solta, você recebe. Quando entrega, você descansa. Você não está sozinho nessa luta. Você não é fraco por sentir, mas você é sábio por soltar. Então, hoje, faça essa declaração com o coração aberto. Senhor, eu lanço toda a minha ansiedade sobre ti, porque creio que tu cuidas de mim. E enquanto o faz, respire, sinta, descanse, porque a paz já está a caminho. Número 11. Promessas além do visível. Houve uma vez em que tudo o que era visível dizia, não há saída. Os recursos eram escassos, as respostas não chegavam, e o caminho parecia completamente bloqueado. Mas dentro de mim havia uma pequena chama que se recusava a se apagar. Não era lógica, não era uma explicação racional, era fé. Uma fé que não dependia do que meus olhos viam, mas do que meu espírito percebia. E foi então que este versículo ganhou vida, porque andamos pela fé e não pela vista. Não se tratava de negar o visível, mas de não se limitar a ele. Viver pela fé é caminhar com os olhos da alma abertos. É compreender que o físico é apenas uma parte da história, que há dimensões espirituais tão reais quanto aquilo que se pode tocar, que existe uma realidade maior, nem sempre visível, mas profundamente ativa. E quando você começa a viver a partir desse lugar, dessa percepção expandida, tudo muda. Você já não decide somente com base no que vê, mas também no que discerne. Você não avança por certezas externas, mas por convicção interna. A fé é mais que uma crença. É uma forma de ver. É uma lente espiritual que revela o que o olho natural não alcança. Fé é percepção transcendental. É ver possibilidades onde outros veem um fim. É reconhecer que o invisível não é menos real, mas mais profundo. A fé não nega o visível. Ela o transcende. Vivemos em uma cultura que idolatra o que é comprovável. Se algo não pode ser medido, não é considerado real.
Mas a Bíblia constantemente nos leva a uma visão mais elevada. Jesus não agia com base no que via nas pessoas, mas no que discernia em seu espírito. Os milagres não começavam com uma realidade material. Começavam com uma declaração, uma palavra, uma visão interna antes da manifestação externa. Fé como linguagem da criação. E isso também é para você. Não só para profetas, não só para líderes espirituais. Você também pode aprender a navegar pelo invisível, a cultivar uma confiança que não espera ver para crer, mas que crê, e por isso vê. Porque no reino, a manifestação segue a fé e não o contrário. Mas para isso, é preciso romper com os limites mentais, com aqueles pensamentos que dizem: isso não é real, isso é apenas imaginação. Se eu não vejo, não acredito. Essas ideias não são apenas pensamentos neutros, são bloqueios, são portas fechadas para uma realidade superior. Por isso, renovar a mente é fundamental. Ative sua intuição espiritual, aprenda a reconhecer a voz de Deus além do ruído mental. Abra-se ao que não pode ser explicado, mas que se sente. A neurociência até respalda essa ideia. Estudos mostram que as crenças profundas modificam nossa percepção do ambiente. O que você crê afeta o que você vê, literalmente. Seu cérebro se reorganiza conforme o que você considera possível. Então, quando você escolhe viver pela fé, você também está reprogramando sua capacidade de receber, de reconhecer sinais, de criar novas rotas. E você não está sozinho. Há centenas de histórias de pessoas que creram quando nada parecia promissor, que declararam paz em meio a tempestades, que visualizaram provisão quando nada tangível existia. E Deus honrou essa fé. Porque a fé não manipula. A fé coopera com o céu, alinha-se com o eterno, e a partir daí, o invisível se torna visível. Então, como viver isso na prática? Comece transformando suas declarações. Fale mais a partir da fé do que do medo. Diga o que você espera ver, não apenas o que está vendo. Feche os olhos e visualize o que o Espírito lhe mostra, e não o que seus sentidos limitados captam. Preencha seu ambiente com palavras que expandem as possibilidades, e não que repetem limitações. Faça um mapeamento interno. O que você está vivendo apenas com base na vista? Que decisões você está adiando porque ainda não vê sinais externos? Onde você precisa ativar sua percepção espiritual? Treine seu espírito. Pratique a visualização consciente com Deus. Medite em suas promessas e não em suas dúvidas. Declare, caminhe, confie. Hoje quero te convidar a fazer uma transição de viver pela vista para viver pela fé. Não porque você ignore a realidade, mas porque reconhece que há uma realidade superior. Uma que não se rege por estatísticas, mas por propósito. Uma que não depende de prognósticos, mas de promessas. Faça esta declaração comigo. Senhor, eu escolho ver com os teus olhos. Embora o visível me limite, minha fé se expande. Embora minha lógica diga que não, teu espírito me diz que sim. Eu ando pela fé, creio antes de ver, declaro antes de receber e vivo a partir de uma realidade maior. Porque quando você caminha pela fé, o céu deixa de ser uma teoria e se torna direção, em substância, em realidade viva, além do visível, além do humano, além e ainda assim completamente seu. Número 12. Dar sem esperar, o princípio da semeadura universal. Houve uma vez em que o pouco que eu tinha mal me alcançava, e mesmo assim senti o impulso de dar. Não fazia sentido lógico, não era uma estratégia financeira, era uma resposta do coração. Entreguei algo que parecia pequeno, mas o fiz a partir de um lugar sincero. E não demorou muito para ver como, sem procurá-lo, algo maior voltou para mim. Não na mesma forma, nem pelo mesmo canal, mas com uma medida que só o céu pode calcular. Boa, apertada, comovida e transbordante, como diz Lucas 6,38. Dai e dar-se-vos-á.
Isso é mais que uma frase bíblica. É uma lei espiritual, um princípio vivo que desafia nossa mentalidade limitada de escassez. No reino de Deus, dar não é perder, é ativar um ciclo, é pôr em movimento uma corrente invisível de retorno. Quando você dá, abre espaço. Quando compartilha, multiplica. Quando semeia, inevitavelmente colhe, mesmo que muitas vezes de formas inesperadas. O mundo nos ensina que devemos reter, guardar, proteger o pouco que temos, que a generosidade é um luxo somente para aqueles que têm de sobra. Mas Jesus quebra esse paradigma. Ele fala de uma generosidade que não espera, que não calcula, que não tem medo. Uma generosidade que não nasce da abundância material, mas da abundância interior. Porque dar não depende de quanto você tem, mas de quanto confia. A economia do reino não se rege pela acumulação, mas pela circulação. Quem retém mais do que deve, acaba empobrecendo. Mas quem se desprende, recebe. Porque tudo o que você dá do coração se transforma em semente. E uma semente, mesmo que seja pequena, nunca retorna na mesma medida, sempre volta multiplicada. Agora, quando falamos de dar, não nos referimos apenas a dinheiro. Você pode semear tempo, palavras, atenção, talentos, energia. Cada ato de generosidade sincera tem um efeito multiplicador. Não é somente algo espiritual, é também biológico. A ciência já confirmou. Dar libera dopamina, fortalece o sistema imune, melhora a saúde mental. Dar faz bem a você, literalmente. Mas para viver essa generosidade sem medo, precisamos primeiro identificar os bloqueios internos que nos impedem de fazê-lo. Talvez você tenha crescido ouvindo que não há para todos, que é melhor guardar por precaução ou que, se você der, ficará sem. Essas frases não são verdades, são limites mentais. E como todo limite mental, podem ser derrubados, substituídos e transformados. Comece revisando seu diálogo interior quando pensa em dar. Atenção, medo, justificativas, tudo isso são sinais de uma mentalidade de escassez. E essa mentalidade não se cura com mais dinheiro, se cura com mais fé. Porque a provisão não vem do bolso, vem da fonte. E quando você confia na fonte, dar se torna um privilégio e não um risco. A generosidade também é um ato de poder. É dizer, eu não dou porque me sobra, dou porque posso criar mais. Porque minha provisão não está limitada ao que tenho hoje. Ela está conectada a um fluxo divino que responde não ao controle, mas à confiança. Essa é a verdadeira liberdade. E essa liberdade gera ciclos de retorno. Porque dar não só abençoa o outro, transforma você, liberta você do apego, purifica-o do egoísmo. Abre-o para uma dimensão espiritual onde o mais não vem por exigir, mas por soltar, por confiar que o universo de Deus é abundante, generoso, justo, e que tudo o que sai do seu amor retorna amplificado. Então, como viver isso de forma prática? Comece por um ato pequeno, um gesto, uma ajuda, uma palavra. Faça-o sem esperar nada em troca. Faça-o pelo prazer de semear. E observe como seu coração se expande, como sua mente se clareia, como seu entorno se ajusta. Faça-o também como uma declaração. Que cada ato de generosidade seja uma forma de dizer, eu não vivo a partir da escassez. Eu semeio porque sei que a colheita virá. Eu dou porque confio. Eu me desprendo porque acredito. Hoje, convido você a se comprometer com uma vida de semeadura consciente. A não esperar ter o suficiente para ser generoso, pois talvez o que você precisa para receber mais seja dar mais. Declare com convicção, não viverei a partir do medo, mas da abundância. Hoje eu escolho semear, sem esperar, confiando que o que eu dou retorna multiplicado. Minha provisão não depende da minha conta bancária, mas do Deus que promete, dai e dar-se-vos-á. Porque no reino, cada semente conta e cada ato de generosidade sincera ativa milagres invisíveis. Número 13. Permanecer em Cristo.
A profundidade da conexão acima da produtividade. Lembro de uma fase da minha vida em que eu fazia muito, mas sentia pouco. Servia, produzia, cumpria, mas por dentro algo estava seco. Confundia atividade com conexão. Pensava que quanto mais eu fazia para Deus, mais perto estaria dele. Até que, em meio a um profundo esgotamento espiritual, o Espírito me sussurrou: eu não te pedi para fazer mais, te pedi para permanecer. E então entendi o que Jesus disse em João 15:5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Este versículo não fala da produtividade como um fim, mas como fruto da conexão. Não diz, quem trabalha muito para mim dá fruto. Diz, quem permanece em mim. Porque o fruto não é resultado do esforço, mas da intimidade. É o derramamento natural de uma raiz bem nutrida e numa cultura que glorifica o fazer, o correr, o demonstrar. Jesus nos chama para permanecer, para estar, para repousar nele. A intimidade espiritual não se trata de rituais nem de perfeição. Trata-se de presença, de abrir espaço no fundo da alma para que Deus habite. É mais do que orar por necessidade. É falar porque se ama. É ouvir sem pressa. É estar com Ele, sem buscar nada além dele mesmo. E quando isso acontece, tudo muda. Pois nessa permanência, há vida, há direção, há restauração. Mas para chegar a esse lugar, é preciso romper com uma mentalidade que nos ensinou a produzir antes de conectar. Crescemos medindo nosso valor pelo que fazemos, pelo número de resultados que entregamos. Mesmo na vida espiritual, nos convenceram de que servir é mais importante do que estar. Mas Jesus, antes de multiplicar os pães, retirava-se para orar. Antes de andar sobre as águas, afastava-se para estar com o Pai. Sua fonte não era a sua agenda, mas a sua conexão. E essa conexão nem sempre é evidente. Às vezes é silenciosa, invisível, não gera likes, não enche calendários, mas transforma a alma. Pois quando você permanece, suas raízes se aprofundam, e o que ninguém vê sustenta tudo o que todos verão. Também é importante entender que permanecer não é passividade, é poder. É uma postura ativa do coração que diz: eu decido estar conectado à fonte, mesmo que tudo lá fora me empurre a correr. Permanecer é resistir ao ruído do mundo com a quietude do espírito. É escolher a profundidade em vez da aparência. É descansar, sabendo que nele tudo floresce no seu tempo. Até a ciência confirma. Momentos de profunda contemplação e conexão espiritual verdadeira geram neuroplasticidade, curam padrões mentais, regulam o sistema nervoso e ativam estados de bem-estar. O que chamamos de presença também transforma o corpo. Talvez por isso a maior luta de muitos não seja contra o pecado, mas contra a desconexão. Nós nos distraímos, dissolvemo-nos no barulho. E então, não entendemos por que sentimos vazio, mesmo estando fazendo tudo certo. Mas não fomos feitos para viver a partir da atividade, fomos criados para viver na união. Como ramos que não podem dar fruto sozinhos. E quando você permanece, algo milagroso acontece. Você já não força o fruto nasce, flui, sem ansiedade, sem esgotamento, porque você está conectado. E onde há uma raiz saudável, há fruto abundante. Hoje quero te convidar a fazer uma pausa, a se perguntar: você está fazendo muito, mas conectado pouco? Está servindo sem permanecer, correndo sem descansar? Jesus não te chama para demonstrar nada. Ele apenas diz: permaneça em mim. Faça dessa frase uma declaração pessoal. Senhor, hoje eu escolho permanecer. Não quero apenas fazer coisas para ti. Quero estar contigo. Quero habitar em tua presença, beber de tua fonte, crescer a partir da intimidade. A produtividade do reino nasce do repouso. O fruto duradouro não vem do esforço humano, vem da permanência em Cristo.
Então, hoje, pare de correr por um momento. Pare, respire, conecte-se e lembre-se, não há nada mais transformador do que uma raiz profunda, pois aquele que permanece dá muito fruto. Número 14. Agradecer em toda circunstância. Houve um tempo na minha vida em que agradecer parecia quase impossível. Tudo parecia dar errado. Perdas, frustrações, portas fechadas. E a última coisa que passava pela minha mente era dar graças. Mas, em meio a essa escuridão, encontrei este versículo. Dai graças em tudo, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. 1 de Tessalonicenses 5,18. Não dizia, dai graças por tudo, mas em tudo. E isso me transformou. Porque não se trata de negar a dor, mas de aprender a olhar com outros olhos, mesmo quando a dor está presente. A gratidão verdadeira não é apenas um gesto educado, é uma postura espiritual. É uma decisão que rompe com o padrão mental de escassez, de queixa e de vitimismo. Não é uma resposta automática ao que é bom, mas uma ferramenta de transformação para o que é difícil. É uma chave que abre portas onde antes só se via muros. Quando você escolhe agradecer em meio à dificuldade, está dizendo ao céu e à terra: eu acredito que isto não é o fim. Confio que Deus está operando, mesmo que eu ainda não compreenda. Eu decido ver a possibilidade dentro da provação. E isso tem um poder imenso, pois transforma o seu interior antes mesmo que o exterior mude. A gratidão alinha o seu espírito com a provisão do reino. Você já percebeu como é fácil cair na queixa? Basta um pequeno atraso, um comentário cruel, uma expectativa não cumprida, e a nossa mente desliza rapidamente para o porque eu, para o isso não é justo, para o não tenho o suficiente. Mas cada vez que deixamos esse padrão governar, fechamos nossa percepção, tornamo-nos cegos para o que está funcionando, para o que já temos, para o que já foi provido. E então, o que nos falta se amplifica. Mas quando você agradece, o que você tem se multiplica. Há uma alquimia emocional na gratidão. Ela transforma o chumbo do sofrimento no ouro da sabedoria, converte a cinza do desânimo em combustível para a resiliência. A gratidão não muda as circunstâncias de imediato, mas muda quem as atravessa. E quando você muda, tudo o mais começa a mudar também. A mais profunda ironia é que as pessoas mais agradecidas que conheci não são as que mais têm, mas as que mais sofreram, pois aprenderam que a gratidão não se baseia nas circunstâncias, mas na perspectiva. Ela não nasce da abundância externa, mas da confiança interna. Descobriram que agradecer é um ato de poder, uma forma de declarar: nada do que estou vivendo me define. Deus está comigo e isso basta para dar graças. A ciência também comprova. A gratidão muda literalmente o cérebro. Ela ativa áreas de bem-estar, reduz a ansiedade, melhora o sono e fortalece o sistema imunológico. Agradecer não é apenas uma obediência espiritual, é uma medicina, uma expansão, uma multiplicação. Mas é claro, nem sempre é fácil. Por isso, é preciso praticá-la. Faça o mesmo quando não sentir vontade. Comece por coisas pequenas, uma respiração, um raio de sol, uma mensagem inesperada, uma xícara de café quente. O cotidiano se torna sagrado quando o reconhecemos como um presente, e esse reconhecimento cria novos caminhos na mente e novas possibilidades na alma. Transforme a gratidão em uma disciplina, uma ferramenta, um estilo de vida, não como um ato religioso, mas como uma prática de poder interior, pois a gratidão muda a atmosfera, em sua casa, na sua mente, no seu entorno. Ela é contagiante, ela é revolucionária. Hoje, quero te convidar a fazer um compromisso de gratidão radical, não perfeito, não fingido, mas real, honesto e transformador. Que cada dia comece não com a pergunta, o que me falta, mas com,
o que eu já tenho para agradecer. Declare com convicção: hoje eu escolho agradecer em tudo. Não porque tudo seja bom, mas porque Deus está presente em tudo. Minha gratidão não depende do resultado, mas da certeza de que estou sustentado por um amor que nunca falha. Porque agradecer não é resignar-se, é elevar-se, é olhar de cima para o que lá embaixo parece sem sentido. E é aí, nessa gratidão consciente, que começa a verdadeira transformação. Número 15. Rendição definitiva. Houve um tempo na minha vida em que soltar parecia render-se, e render-se parecia fracassar. Eu estava tão apegado aos meus planos, ao meu ritmo, à minha maneira de entender o sucesso, que cada vez que algo não saía como eu queria, eu o interpretava como um sinal de derrota. Até que um dia, em meio a uma daquelas crises que nos obrigam a olhar para cima, encontrei este versículo como uma voz suave e poderosa. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11. E então entendi. A minha ideia de controle estava impedindo que o verdadeiro plano se manifestasse. A rendição total não é fraqueza, não é resignar-se a uma vida sem direção. É exatamente o contrário. É reconhecer que há alguém que já conhece o mapa, que já desenhou um caminho com propósito. Render-se a Deus é escolher caminhar com sabedoria. É soltar o leme para que aquele que criou o mar possa guiar o seu barco com precisão. Quando falamos de rendição, muitas vezes confundimos com passividade. Mas render-se a Deus é um ato profundo de fé ativa. É um salto sem paraquedas, com a confiança absoluta de que você não vai cair, mas vai voar. É olhar para o céu e dizer: eu não entendo, mas confio. Eu não controlo, mas me entrego. Não tenho respostas, mas me rendo àquele que as tem todas. A rendição te liberta da ilusão do controle, do peso desnecessário que sobrecarrega sua alma e seu corpo. Pois por mais que você tente, não pode sustentar tudo. Não pode prever tudo, não pode resolver tudo, mas pode soltar tudo e permitir que Deus faça o que você não pode. E quando isso acontece, não só chega a paz, chega o propósito, a direção, o fruto. A entrega progressiva é uma jornada. Não ocorre da noite para o dia. Deus vai revelando áreas da nossa vida onde ainda controlamos, onde ainda nos apegamos, onde ainda não confiamos plenamente. E Ele não faz isso para nos julgar, mas para nos transformar. Porque cada área que soltamos se torna terreno fértil para a sua graça. Cada parte que entregamos se transforma em espaço disponível para a sua provisão. E eis a grande paradoxa espiritual. Só quando você solta, recebe. Só quando morre para si mesmo, você verdadeiramente vive. Só quando renuncia aos seus próprios planos, começa a ver os dele. Porque os planos dele são sempre melhores, são sempre mais amplos, mais profundos, mais cheios de vida do que você poderia imaginar. A rendição definitiva não é um ponto final, é um novo começo, é o lugar de onde tudo começa a florescer. E é nessa entrega total que se ativa a economia espiritual. O que você solta, volta multiplicado. O que você entrega se transforma. O que você deixa ir, abre espaço para o eterno. Até a ciência começa a entender esse princípio. Estudos sobre o desapego mostram que, quando deixamos de nos apegarmos obsessivamente aos resultados, nosso cérebro reduz o estresse, melhora a clareza mental e se abre a novas possibilidades. O que chamamos de fé, eles chamam de neuroplasticidade. Mas o princípio é o mesmo. Quando você confia, o mundo muda. A rendição transforma não só a sua relação com Deus, mas também a sua relação consigo mesmo, pois você não precisa mais demonstrar nada, não precisa mais correr atrás de tudo, não precisa controlar cada passo. Você pode descansar no plano divino. E descansar não significa parar,
mas avançar a partir de outro lugar, de um coração alinhado. Então, hoje, quero te convidar a render-se, não a partir do medo, mas a partir da esperança, da certeza de que há um plano bom, um plano eterno, um plano que não depende das suas forças, mas do amor de um Pai que já escreveu cada capítulo com intenção e promessa. Faça esta declaração no seu coração. Hoje, solto o que não posso sustentar. Hoje, me entrego ao que não posso controlar. Hoje, rendo meus planos aos teus, Senhor, porque sei que os teus pensamentos são de bem-estar e esperança. E nessa esperança, eu decido descansar. Que essa rendição definitiva seja o seu maior ato de liberdade, pois só aquele que se solta pode voar, e só aquele que se rende pode ser plenamente transformado. Se você chegou ao final deste vídeo, é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação a Deus. O fato de você ter chegado até o final demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando na palavra divina. Comente: estou mais perto de Deus, para nos fazer saber que você chegou até aqui e que está neste caminho de fé conosco.